Fala galera, Yuri Valens aqui e na Batalha de FIS de hoje eu trago dois peso pesado, BTLG contra o Vinci Logística. Quem será que vai levar a melhor nessa? Ficou curioso? Então venha saber. Galera, para essa batalha de FIS, eu utilizo alguns indicadores, tanto quantitativos quanto indicadores qualitativos, para mostrar e definirmos quem seria o melhor investimento nessa disputa entre dois FIIs do mesmo setor e que possuem características parecidas. No vídeo de hoje eu trago dois fundos do setor de galpões logísticos, Vinci Logística e o BTLG, ambos que já foram queridinhos do mercado e eu acredito que ainda assim boa parte dos investidores gostam deles. E dessa maneira, eu estou curioso para saber quem vai levar a melhor. Vamos descobrir agora. E galera, aqui está minha tela com vocês. Eu separei os principais indicadores quantitativos e qualitativos desses dois fundos imobiliários. E já deixa o seu like no vídeo, comente aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo de batalhas difíceis, porque dá um imenso trabalho que vocês não têm ideia. Então, para retribuir esse esforço, peço que deixe aquele like maroto no vídeo para que o YouTube possa recomendar o nosso vídeo. De um lado, Vinci Logística e BTLG. Já tive cota dos dois fundos imobiliários. Atualmente não possuo, mas estou sempre de olho para poder voltar a investir nesses dois fundos imobiliários. O Vinci Logística está com a cotação de R$ 106,89 e o BTLG R$ 106. Então, eles estão bem próximos do seu valor de mercado. A diferença está no valor patrimonial. Enquanto o Vinci Logística possui R$ 114, o BTLG está próximo de R$ 100. Com isso, temos o primeiro indicador, P sobre BP. E nesse quesito, o Vinci Logística acaba levando a melhor, porque ele está negociando com deságio, enquanto o BTLG está negociando com ágio. Agora que cabe alguns disclaimers, né? Que fundo de tijolos é um pouco difícil você ficar olhando a risco P sobre BPDs, porque tudo depende de quando foi feita a última reavaliação dos seus imóveis. E isso que vai precificar e vai corrigir o valor patrimonial, seja para cima, seja para baixo. E geralmente o pessoal faz isso uma vez por ano. Então tem que ficar de olho nessa informação. Mas dá para utilizar como uma métrica? Sim, desde que ela não seja uma métrica isolada e um fator decisivo na hora de investir. O último rendimento de ambos os fundos, Vinci Logística 63 centavos, BTLG 72. Nesse quesito, dividend yield, BTLG acaba levando a melhor. Mas cabe um disclaimer também que o BTLG distribuiu essa renda, foi uma renda não recorrente, porque ele começou a receber as parcelas de pagamento da venda de alguns dos seus ativos. Mas, mesmo assim, anteriormente a essa venda, esse incremento dessa renda, ele já estava distribuindo um pouco mais do que o Vinci Logística. Então, ele acabou levando a melhor nessa parte do dividend yield. Agora, tamanho do fundo. Vinci Logística conta com um PL de 1,7 bilhão de reais, enquanto o BTLG 1,5. Nesse quesito, o Vinci Logística acaba levando a melhor. Mas nessa questão de parâmetro do patrimônio líquido dos fundos, eu não vejo como um divisor de águas. Seria só algo a mais para você fazer um comparativo. O que vai definir se é bom ou não vai ser as características dos investimentos, dos ativos que compõem esse fundo imobiliário. Mas nesse quesito não tem como, Vinci Logística acabou levando a melhor. E quando tem uma diferença muito grande, isso acaba sendo refletido na quantidade de ativos e operações do fundo imobiliário. Como os dos dois está bem próximo, isso não vai fazer tanta diferença assim. Mas em termos de liquidez, que faz uma grande diferença, porque quanto maior a liquidez, melhor para o investidor montar e desfazer operações sem que ele impacte tanto no mercado secundário. Lembrando que os fundos imobiliários, por mais que eles tenham uma liquidez boa, por exemplo, do BTLG quase 6 milhões diariamente, ainda é uma liquidez bem pequena se for comparar com o mundo das ações. O Vinci Logística está com uma liquidez boa de 3,2 milhões, mas o BTLG leva melhor porque está quase com uma excelente liquidez. Lembrando que vimos já fundos que possuem uma liquidez de 10 milhões, aí sim seria o melhor dos mundos se todos eles negociassem nessa casa. Mas o BTLG ainda assim está excelente a sua liquidez. Taxa de administração barra gestora, o Vinci Logística acaba levando a melhor. E não foi fácil encontrar essa taxa, porque tem um escalonamento lá por faixas de pagamento e fazendo um ajuste total,
acabei encontrando esse resultado de 0,84%, o que ficou menor do que o do BTLG, por isso ele leva melhor. Mas na taxa de performance não tem como. O BTG saiu na frente porque ele não possui, ou pelo menos não localizei em nenhum dos seus relatórios essa taxa de performance. Quando o Vinci Logística ele menciona que é devido a 20% do que excedeu o IPCA. Essa composição aqui do que vai exceder, qual é a rentabilidade, é a renda distribuída. Então, se os rendimentos distribuídos superarem o IPCA, o que superar, 20% será pago de taxa de gestão, de taxa de performance para o gestor. Agora, entrando mais naquela parte qualitativa, né, que vamos verificar as operações, os ativos e a qualidade delas. O portfólio do Vinci Logística atualmente está dividido em 15 imóveis, em 6 estados e 60 locatários diferentes. Achei muito bom esses dados dele. O BTLG possui operação em 16 imóveis, 4 estados e, infelizmente, ele não divulgou de forma aberta no seu relatório a quantidade de locatários. Eu sei que tem uma quantidade razoável, eu acredito pelo menos 20 a 30 locatários diferentes, mas ele não divulgou essa informação. Nesse ponto, eu tenho que dar essa medalha para o Vinci Logística, que deixou de forma clara e o investidor, basta acessar o relatório gerencial, já sabe a quantidade de locatários diferentes e o impacto disso nas operações e nas receitas desse fundo imobiliário. Entrando na parte do ABL, o Vinci Logística também leva melhor sobre o BTLG, com atualmente 550 mil metros quadrados. O BTLG está caminhando para 512,01 mil metros quadrados para aquisição daquele ativo lá de Ribeirão, na qual o maior inquilino é a Ambev. Na modalidade de contratos, o Vinci Logística está com 21% atípico e 79% típico, enquanto o BTLG 49% atípico e 51% típico. Nesse ponto, BTLG leva melhor, porque quanto maior a quantidade de contratos atípicos, quer dizer que tem uma manutenção da renda ali naquele período, seja porque o inquilino ele não vai querer rescindir o contrato, que geralmente os contratos atípicos puros, quando ele rescinde o contrato, ele precisa indenizar o saldo remanescente do prazo de vigência do contrato dele. Vamos supor que seja um contrato de 10 anos, e após um ano o inquilino queira rescindir esse contrato. Ele pode rescindir. O problema é que ele vai ter que indenizar os 9 anos de aluguéis que o fundo teria direito durante aquele contrato, durante a vigência dele. Isso é o que traz esse brilho a mais para os contratos atípicos, essa segurança de manutenção da renda para os cotistas. Nesse ponto, BTLG leva melhor sobre o Vinci Logística. Percentual da receita, ou seja, a exposição desse fundo a determinados inquilinos, a receita total do Vinci Logística, 14% dela é decorrente da Tokstok, 9% de renda mínima garantida. Se vocês forem observar o relatório gerencial dele, não está escrito exatamente isso, renda mínima garantida. Vai estar lá prêmio por aquisição, que ele pegou e adquiriu alguns galpões, está fazendo desenvolvimento de alguns lá, e ele está recebendo um prêmio sobre isso. Nada mais é do que uma renda mínima garantida, 9%. E depois vem a Magazine Luiza, a Ambev e a L'Oréal, com uma participação de 7%, respectivamente, para cada uma dessas empresas. E vejam, o Vinci Logística possui inquilinos de extrema qualidade, Tokstok, Magazine, Ambev, L'Oréal e diversos outros. O BTLG não deixa isso também de forma clara lá no seu relatório gerencial, mas buscando algumas informações meio avulsas por aí. Eu sei que ele possui a Ambev também como inquilino, ele possui, salvo engano, o Mercado Livre, entre outras empresas de qualidade. Mas como ele não deixou isso claro, não teve como eu trazer isso para vocês, porque está ausente no seu relatório gerencial essas informações. Mas participação da receita, o Vinci Logística deixou de forma clara o peso desses inquilinos. O BTLG, infelizmente, não deixou. O que ele deixou é que o ativo de Jundiaí possui 20% de peso nas receitas totais dele. E aquele ativo ele possui em torno de 5 a 6 inquilinos diferentes. Nesse ponto, eu vou partir do pressuposto de que esses inquilinos não possuem uma participação tão grande assim, igual, por exemplo, a Tokstok. Da mesma maneira, não vai ter uma participação tão grande nas receitas totais do BTLG nesse sentido. Por isso, eu vou dar esse prêmio para o BTLG, mas de forma bem cética ainda, porque não deixou clara a participação, o peso e principalmente quem são todos os inquilinos dele e a quantidade de inquilinos que ele possui. Índice de correção, Vinci Logística, os seus contratos de aluguéis estão corrigidos 38% pelo IGPM e 62% pelo IPCA, enquanto do BTLG
temos 40% no IGPM e 60% no IPCA. E vejam que, nesse sentido, eu acho que o vinhos logísticos possui uma segurança maior, lembrando que o IGPM está descontrolado. Por mais que nos últimos meses o IPCA avançou demais, o IGPM ainda assim, se você for observar o acumulado, eu vi essa semana está em mais de 30% nos últimos 12 meses. Está bastante elevado ainda a taxa do IGPM. Então, se o vinho logístico tem uma exposição menor a esse índice, é bom porque consegue, às vezes, passar o reajuste para os inquilinos e mais ainda, né, não incentiva o inquilino a pegar e rescindir o contrato e buscar outro galpão, buscar outra localidade, na qual ele vai ter um reajuste próximo da inflação real, que seria do IPCA. Então, nesse sentido, eu vejo uma segurança um pouco maior para o Vinci Logística. Em termos de vacância, o Vinci Logística está com um percentual inferior ao do BTLG. Atualmente, ele está com 0,40% de vacância financeira, enquanto o BTLG 0,70%. Lembrando que o Vinci Logística faz jus ao recebimento de um prêmio de aquisição. Por isso que ele está com uma vacância financeira menor. Se fosse olhar uma vacância física só depois de terminar todas as reformas, entrega do ativo, ele teria um valor um pouco maior. Mas mesmo assim ele está com uma vacância inferior e isso já serve como sinal para vocês que a sua renda já está praticamente na sua máxima. Não tem como ele crescer demais, dar um gross up na sua renda, tanto o BTLG quanto também o Vinci Logística, porque eles praticamente não possuem áreas vagas. Atualmente, olhando toda a sua BL, ela está praticamente locada, e isso quer dizer que a renda sim vai manter nesses patamares de 63 centavos, como o próprio gestor já deixou claro em alguns relatórios dela e também marcou até um webinar para fazer essa declaração da renda do Vinci Logística. Por isso que cuidado com o preço que você for pagar nele, porque não tem um potencial de renda. Ele vai ter para o longo prazo, se mantiver todas essas características, quem sabe, repassando essa inflação, corrigindo essa inflação nos contratos, se conseguir repassar a inflação na íntegra, aí sim, quem sabe, nossa renda vai subindo também no decorrer do tempo e dessa maneira os rendimentos também serão majorados. Agora, por enquanto, ele segue nessas características. E vejam que esse daqui ficou extremamente apertado, porque esses dois fundos imobiliários possuem características bem próximas, inclusive o valor da cotação no mercado e o patrimônio líquido deles. Eles são extremamente diversificados. Eu gosto muito desses dois fundos imobiliários do setor de galpões logísticos, sempre estou acompanhando para poder recomprar as cotas deles. Eu acho que são dois excelentes investimentos. Mas nesse comparativo, se formos pegar e analisar quem acabou levando a melhor, temos que o Vinci Logística leva a melhor em 7 quesitos, enquanto o BTLG ficou em 5 quesitos. Nesse ponto, o Vinci Logística sim acaba levando a melhor sobre o BTLG. Agora, lembre-se que tudo é uma questão de preço. Se o preço dos dois fundos cair no mercado secundário, vai valer muito a pena adquirir eles. E tudo é uma questão de preço. Se os dois fundos caírem no mercado secundário, eu pretendo adquirir a cotas dos dois. Agora, comentem para mim se vocês já são cotistas desses dois fundos imobiliários, se vocês gostam dele. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. E pessoal, agora nós temos aqui na tela final o nome dos padrinhos e madrinhas que estão apadrinhando o nosso canal. E caso você tenha interesse em também se tornar um padrinho aqui do canal, basta acessar o link da descrição desse vídeo